partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Caminhando com Jesus. Eu sou Bárbara Benevides e estaremos hoje caminhando com Jesus e para Jesus, agradecendo esse momento, esse estudo, as Casas André Luiz, a FEAL, a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova de Comunicação. Boa tarde, você, querido sócio amigo Boa Nova, que contribui regularmente para que essa obra esteja no ar, para que possamos estar aqui levando essa mensagem a tantos que precisam dessa palavra. Boa tarde a você que nos acompanha toda quinta-feira, às 16 horas, junto conosco. Boa tarde a você que nos encontrou agora pela primeira vez, conhecendo hoje o programa, te acolhemos. Seja muito bem-vindo, fique conosco. Hoje, no programa, nossa amada comunicadora, irmã Eliana, falará para nós: plantio é colheita. E vamos destacar que o tema de hoje está presente nos 4 evangelhos: Marcos, Mateus, João e Lucas. Irmã Eliana, boa tarde. Plantio é colheita? O encontro semanal Caminhando com Jesus. O nosso boa tarde, se você está nos assistindo agora, às 16 horas, porque é o horário que é lançado na TV, no portal mundomaior.com. Ou de noite, se você vai deitar e quer sintonizar um pouco com esta caminhada com Jesus, ou pedir a Deus, ao universo, ao seu anjo, e a Jesus, que você possa caminhar com o bem durante a noite, acordar muitas vezes movido por novas energias, porque o dia foi difícil, exausto, cansativo, batalhas mil, lutas que parece que não terminam, perseguições das mais diversas. Enfim, ou de manhã, quando acorda, aquela vontade de ouvir um pouquinho. O portal mundomaior.com contém a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. O primeiro movimento da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, foi a rádio. Nossa, fez parte de toda a minha infância, juventude, o rádio, né? As novidades do rádio. Era muito lindo o rádio, é ainda, né? Tem grande audiência. Então, agradecendo pertencer a este grupo afetuoso, amoroso, e que tem como desiderato, como futuro das palavras, a cultura espiritualista, a cultura espírita cristã, ou seja, a cultura que acredita nos santos espíritos de Deus, nos espíritos aperfeiçoados. Se tem espíritos aperfeiçoados, e se nos evangelhos encontramos o tema aperfeiçoai-vos, então é claro que há os imperfeitos. Nós. As imperfeições são inúmeras, e enquanto não as reconhecemos, não as nominamos, não temos consciência delas, elas nos dominam. Quão importante conhecer, conhece a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, a grande máxima socrática, o grande pensador da antiguidade, Sócrates. São coisas que a gente fala, repete, vem e vai, porque é como a gente guarda, né? É a repetição que vai fazendo os conceitos chegarem em nós, baterem a porta como estrangeiros, estranhos, depois vão se acomodando, se amoldando, e nós vamos vencendo os velhos hábitos, deixando-os, sulcando a terra de nossa alma com uma nova geografia, a geografia celeste, a geografia espiritual, sabe, a geografia da semeadura e da colheita. Qual é o tema de hoje? Plantio é colheita? Semeadura é colheita?
Sabe que poderíamos inverter a pergunta? Colheita significa semeadura feita? Esta lei, né, natural, você planta e colhe, é, é óbvio, a gente faz isso, aprende na escola, quando temos ecologia aqui na cidade, lá nos rurais, né, nos movimentos da terra, quando você é da área rural, você é um camponês, um camponês, ou um agricultor, enfim, quando você está ligado à terra, isso é muito fácil de ver. E aplicar para a vida, então, é um salto enorme que nós vamos dar hoje no Caminhando com Jesus. Agradecemos a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais uma vez, a Regina Prata, a Edi, Júlio Sena, todos os comunicadores maravilhosos. E, meu Deus, e a oportunidade de trazer para você esse texto tão maravilhoso num movimento tão difícil, um dos mais difíceis momentos do cristianismo, porque levou muitos a derrocarem de suas crenças. Em Lucas, né? A morte de Jesus, o comentarista diz, é a peça central para aprendermos como lidar, olha que forte, como lidar com a violação, não é violentação, violar, o que que é violar algo? Vamos dizer, é transtornar, é tirar daquele algo a sua pureza, a sua grandeza. Então, veja, com a violação fundamental da vida, o sacrilégio que puniu a criação e que apresenta tanto do que acontece em nós e ao nosso redor. Começamos a tratar da questão. O que há de errado com o mundo? Às vezes a gente não olha e vê tanta coisa fora de lugar, principalmente, por exemplo, os infanticídios, a violação do direito da criança ao respeito, do direito à sua evolução natural, da sua própria biologia, a violação da juventude com ideias que são do mundo adulto já aplicadas ao mundo infanto-juvenil. São violações que vão acontecendo. A morte de Jesus foi uma violação. E é no meio daquela violação toda, da sua pureza, do seu bem, de tudo que ele fez de bom, da sua sapiência, que ele fala a grande máxima, a grande frase que se apresenta nos 4 evangelistas. O que que ele diz ali? De forma muito linda, de forma muito intensa, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Em algumas traduções do perdoai-os, ou perdoai-lhes. A quem? Aqueles que naquele momento, né, estavam tratando a ele de uma forma terrível, aqueles que o conheciam e o abandonavam, aqueles que o conheciam e haviam recebido bênçãos e alegrias e agora se afastavam. Ele não teve amigos que o defendessem. É muito forte a passagem de Jesus. E é uma passagem que o mundo está vivendo hoje. Será que, como esse comentarista bíblico diz, o que há de errado com o mundo? Será que essa pergunta não serve para nós? Nós estamos no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo trabalha com o mundo ou tenta trazer consciência àqueles que estão buscando fugir da vida. Há vários níveis de buscar esta ausência que nós nominamos publicamente, né, do suicídio. Suicidar, suicidar-se, suicidado, toda uma relação aí muito profunda. Há muitas formas de cometer a morte, de estar em morte, não só tirando a própria vida física, biológica, mas a vida moral, a morte da vida moral, a morte da vida espiritual, a morte da vida solidária. Nós cometemos, é um Setembro Amarelo, ele, na verdade, passa o ano conosco. É um setembro, setembro, mês das flores, da primavera, da vida, pensa. E logo nesse mês tão vital, celebramos a dor dos que não veem a vida, cujos olhos estão opacos, cujas mentes não alcançam a beleza primaveril da reencarnação.
a segunda grande letra do alfabeto divino. Através desta palavra tão sagrada e bendita, revelada na doutrina dos Espíritos, nós compreendemos de onde viemos, para onde vamos, e o texto de hoje, se soubéssemos. Nós vamos ler aqui uma série de dores vividas que a gente chega a dizer o que disse esse comentarista, o que é de errado no mundo, que pode criar esta realidade que vamos ler hoje. Será que se soubéssemos, se conhecêssemos, será que faríamos isto ou aquilo outro? O que é nossa vida hoje? Esse tema, colheita, o plantio é a colheita? Olha que lindo aqui, plantio é a colheita? Nem sempre. Claro que nem sempre. Muitas vezes não plantamos e colhemos. Vamos pensar sobre isso e vamos então, temos que trabalhar com o conceito da injustiça? Não, não. O Cristo é um espírito purificado em níveis e categorias que nós nem alcançamos. Ele recolhe a dor do mundo. A dor de hoje está lá nele, lá atrás, há mais de 2000 anos. Ele vive nele, a nossa humanidade. Uma humanidade que busca sair da mentira, da avareza, que busca a verdade, que busca caminhar os princípios, não só falar, relatar. Uma religiosidade formal dentro do templo, que retira o templo do próprio ser. O Cristo insurge. Então a sua semeadura é a semeadura do bem. Mas para aqueles que estão dentro de um páramo diferente desse, esta semeadura que liberta, que edifica, que enriquece, que nos faz sonhar, dançar, esperar com calma a vida passar, assim como ela está nesse momento. Porque ela vai passar, as coisas passam. O que nos dá força quando nos sentimos em uma fraqueza incrível, até para nós mesmos. O Cristo representa isto no mundo. Mas o mundo não é isto, e nem o mundo, nem todo mundo procura este novo mundo. Então, para aqueles que não procuram, os que procuram se transformam então em quê? Em inimigos. Inimigos a serem condenados. Então, a colheita, vejam, a colheita amarga que o Cristo fez, nasce da semeadura de doçura inexprimível que ele semeou. Então, o que nós precisamos aprender é que nem toda semeadura do bem é colheita do bem. Imediatamente, no campo imediato. Sabe a semente que você planta e demora? Tem sementes que demoram a despontar debaixo da terra. Ficam ali guardadas em um trabalho de parto, de partejar, de vir à luz, com muita dificuldade. Então, a resposta é sim e não. Há colheitas que faço que não semeei, no sentido de que colheitas negativas, amargas, que não significam semeaduras negativas, amargas, mas semeaduras do bem, mas que são negativas e amargas para aqueles que não estão naquele diapasão, que não conhecem aquela dimensão, os que condenaram Cristo à cruz. Esse momento e essa passagem nos 4 evangelistas são tópicos diferentes ali comentados. Não nos cabe aqui examinar cada passagem, mas sim a passagem em si. Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Ah, se soubessem. Se soubessem.
E Emmanuel nos traz um texto incrível, maravilhoso, ímpar, que nós já vamos daqui a pouquinho ouvir com a nossa querida comentadora, não, ainda não, mas será, porque ela me disse, me confidenciou que está escolhendo o caminho da difusão da doutrina espírita, no seu coração, na sua fala, na sua decisão de vida. Estamos muito felizes com isso. Aqui ela nos auxilia como apresentadora e agradecemos assim imensamente a ela estar conosco junto com toda a equipe que tem estado, né? Ana Ariel, Caio, Ismael, a Cecília, que por motivos intensos de trabalho não tem podido estar mais regularmente. Enfim, cada um no seu tempo, mas nós erguemos um grupo, porque é gostoso trabalhar em equipe, é bom ter grupo. Jesus não ficou sozinho, ele chamou os 12 para caminhar com ele, para estar com ele. Ele é o exemplo da unificação, da união, da busca do outro. Então, quando o Portal Mundo Maior acolhe comentadores ou acolhe apresentadores numa programação como a nossa, é tão bonito, é tão, sabe, inesperado, e a gente fica tão feliz com isto. Semeadura, colheita, colheita e semeadura. Sim, a lei é única. Pus a semente, colhi. Mas eu não pus a semente do mal. Eu coloquei na terra a semente do bem. E a ingratidão, a incompreensão. A incompreensão, ela pode se dar na direção de uma compreensão limitada, e, portanto, eu vou interpretar, eu vou penetrar aquela atitude do outro, ou a sua fala, com a minha cosmovisão, e vou fazer o quê? Violá-la. A violação é isto, você viola o sentido que o outro dá para as coisas. A violação dos direitos humanos, o direito da infância, o Setembro Amarelo, tão triste. Cada vez mais nós vemos o crescimento dos jovens, até crianças, já cometendo este ato insano de não ter alegria de viver. Há um desenraizamento familiar. A perda da referência familiar tem sido nociva. Se pensarmos bem em uma grande estratégia de destruição humana, a destruição da família é uma grande estratégia de destruição da humanidade, do humanismo que a família representa na vida do bebê que nasce, do seio familiar em que ele precisa estar, das aprendizagens com seus irmãos e vida de relação que ele vai começando a ter. É a família, é o amor dos casais, tudo isso é organizado no processo reencarnatório nosso. Eu reencarno, com o pai encontrar alguém que vai trazer um filho, nós dois, um filho, esse filho vai trazer outro, e a perpetuação da espécie, o ciclo sem fim e infinito da vida, muitas vezes interrompida, sem valoração pela juventude, que hoje coloca uma outra juventude no mundo, que cada vez mais se desencanta e não sabe por quê, e que grita, esse grito, que há de errado com o mundo? O mundo não me escuta, o mundo não me vê. E esse mundo não é o mundo lá fora, da TV, da mídia, é o mundo dos olhos do meu pai e da minha mãe. Porque o mundo da infância, ele cabe dentro dos olhos do pai e da mãe. E sabe por quê, amados? Há uma representação, vamos dizer, de Deus, que é como um olho. Vocês já viram isto? É um triângulo, tem muito nas igrejas antigas, quadros na família, um triângulo com o olho de Deus dentro. Porque o nosso olho, se você olhar, ele é um triângulo, né? Ele tem essa feição dentro da órbita, né? Então, esse triângulo e o olho de Deus, nós estamos aonde? Estamos dentro do olho de Deus. Como é importante você imaginar que está dentro do olho dele. Aquela imagem do olho de Deus nos vendo é para entendermos que nós estamos lá dentro dele.
Será que a gente consegue se transportar para o olho de Deus? Não ficar vendo ele lá fora me olhando. Lembre-se desses quadros, é um quadro antigo. Nossos avós tinham na parede, nossos pais. Bom, eu já estou passando a idade, né? Talvez vocês jovens dê uma pesquisada então na internet. O olho de Deus, pronto. A pintura e a imagem do olho de Deus. Agora não dá para trazer para vocês a imagem que eu estou aqui sem. Mas procure, tem sim na internet, porque é uma pintura muito antiga. É ele nos olhando. O que significa esse olho nos lares? Esse Deus como um olhar. Pensa, um olhar que me olha, um olhar que me vê. Pensem que imagem linda é esta. O Cristo diz, Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se é a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Seja feito o que tu queres, não o que eu quero. Ele vai tomar o cálice amargo. Todos nós temos um cálicezinho, não do tamanho do dele, mas amargo. Muitas vezes nós tomamos as dores do mundo. Muitas vezes nós passamos sofrimentos que nem nos pertencem. É uma colheita que fazemos juntos por um sentimento de empatia e de estar com o outro na sua dor. Eu não semeei aquela dor. É o enfermeiro ao lado do paciente, do bom enfermeiro, né, do bom médico, do cuidador excelente, que sente a dor daquele ancião, daquela anciã, ou daquele ser que acidentou, não pode andar, um cadeirante. Sentir a dor do outro. Eu estou com minhas pernas, ele perdeu as pernas, mas eu colho a dor dele para mim, mas eu não a semeei. Então, nesse momento, é uma colheita sem semeadura. Também existe. Eu não semeei, mas quero colher junto com o outro para não deixar o outro sozinho. É muito comum as mães, em suas renúncias, em suas dores silenciosas, em seus prantos silenciosos. Quando vencemos o egoísmo, né? O passarinho cresce no ninho e aí ele vai voar. Nem sempre. As aves não são egoístas, mas as aves humanas, elas querem reter, cortam as asas dos pássaros quando eles vão voar. E muitas vezes, quando retesamos essas asas, nós estamos construindo, sim, semeando uma colheita muito amarga lá na frente. Porque este ser pode ser que naquele voo ele teria sua liberdade, sua grandeza, sua gratidão. Né? Quando podamos o voo de alguém, olha a semeadura e olha a colheita. Então, o que a doutrina espírita nos traz de grandioso? Ela nos revela as causas das nossas aflições, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, em dois grandes grupos. As causas anteriores, de vidas e pregressa, e as atuais. E poderíamos trazer, com a ciência espiritual, da lei de igualdade, a causa social, uma terceira causa das nossas aflições, a empatia, a solidariedade, a caridade. Eu choro com quem chora, mas não semeei aquele pranto. Eu passo fome com quem está passando fome, mas eu não semeei a ausência do alimento. Faço a colheita com aqueles colhedores de amarguras, para que ele não esteja só. Saio em peregrinação para levar às ruas, aos que os andarilhos, os moradores queridos, que é uma forma do Setembro Amarelo, é uma forma de negar a vida, é uma forma de estar ausente e morto para a família. É tão triste quando alguém pensa em romper laços com alguém. Essa ruptura significa matar, morrer. Por que fazer isto? É tão breve a vida. Por que deixá-la ir assim? Perdoai-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Sim, então a doutrina vem e nos esclarece nas causas anteriores, causas atuais, quando eu esqueço de que se eu fizer isto ou aquilo, terei isto ou aquilo. Então a lei existe, é real, profunda,
mas ela se amplia em uma terceira lei, que é a lei de amor. E o Cristo está dentro desse sofrimento, é o sofrimento crístico. As crianças sempre têm sofrimentos crísticos na infância, pela desordem do lar, dos pais, muitas vezes, sabe, que não estão ali cônscios das suas responsabilidades frente àquele pequenino. Elas têm essa dor sacrificial. Pode ser que ela escolheu um lar de pais desequilibrados, porque ela quer a colheita do desequilíbrio, porque foi também um pai e uma mãe em desequilíbrio. São as causas anteriores regendo sua vida. Mas pode ser que nesse presente momento ela não tenha feito nada disto. Só vamos saber nos pós-desencarnes, nos exames do labor da reencarnação. Mas o que nós sabemos com certeza é que a vida nos foi dada e que tirá-la, se soubéssemos, talvez jamais tiraríamos nossa vida. A doutrina espírita liberta. Ela consola porque liberta da ignorância. Crendo que vamos nos libertar da dor de viver em um mundo que eu não sei o que é de errado com ele, não é? Olha, o que é de errado neste mundo? A morte do Cristo, né? Um santo anjo crucificado, por quê? O que há? Então aqui pode nascer em mim revolta, pode nascer em mim uma tristeza tão infinita. Não vale a pena a vida. Não vale a pena quando a vida é pequena, diz o grande poeta, verdade? Então aqui, nossa, creio que fui além, muito além, olhando aqui rapidamente o a nossa, nosso momento, né? Do quanto falamos, mas vamos agora ouvir com a segunda parte, né, desse movimento com a apresentadora Bárbara Machado, lá do Espírito Santo. Até já, um grande abraço. Vamos então dilatando as palavras, descobrindo-lhes facetas ainda não pensadas e elaboradas. Essa beleza do Evangelho. Há sempre algo de novo, porque sempre foi velho e eterno. O olhar de Deus te olha, lembre-se disso. O olho de Deus mira você. O tempo todo você está no olho dele. Pense que quão bom é estar envolvido no olhar divino. Beijos no seu coração, até já. Quanto ensinamento, quanto conteúdo. Mas antes, vou repetir para vocês onde vocês podem nos achar nas redes sociais. Então, anotem aí, no facebook.com/TV Mundo Maior. Também no youtube.com/TV Mundo Maior. O site, vou repetir para vocês, porque o portal mundomaior.com.br. Então, a TV Mundo Maior teve esse carinho conosco. Temos agora um portal, uma porta larga, onde podemos acessar programas anteriores, podemos acessar outros programas, uma quantidade enorme de conteúdo edificante. Então, entre lá, pesquise, você vai gostar dos maravilhosos ensinamentos que você vai encontrar no portal mundomaior.com.br. Você também pode mandar o seu recadinho, o seu olá, a sua pergunta através do WhatsApp. E o DDD é o 011 99 643 3827. Então, vamos ficar muito felizes em receber o seu recadinho. Antes de comentar o texto, gostaria de agradecer mais uma vez, como a irmã Eliana comentou, a oportunidade de estar aqui com vocês. O coração da gente fica muito feliz da oportunidade que a TV Mundo Maior abrir as portas, agradecer também à irmã Eliana, e bem condizente com o nosso tema de hoje, eu estou aqui fazendo a minha semeadura,
também estou aqui semeando. E Deus capacita os escolhidos. Então, que Deus me capacite para estar aqui junto de vocês. Vamos, então, retomar algumas frases da irmã Eliana. Vou repetir para vocês anotarem aí no cantinho, no caderninho. Conhece-te a ti mesmo, uma frase socrática. Essa frase é bem interessante para você ter a mão na mesa e sempre poder olhar para essa frase, para você lembrar de olhar para dentro de você. A irmã Eliana também disse para repetir os conceitos até vencer os velhos hábitos. E eu aprendi isso na faculdade também, amados. Meu professor falava, quando você quer aprender um assunto, estuda ele como se você fosse dar aula. Repete, repete, fala para o outro, fala para o colega, repete aquilo que você ouviu hoje e aquilo vai interiorizando e você vai guardando. Colheita significa semeadura feita? Então, lembra que a irmã Eliana deixou essa perguntinha para nós. O Cristo semeou doçura e ele colheu amargura. Então, vou começar o texto do livro Fonte Viva, nosso medianeiro Francisco Cândido Xavier, aquelas mãos abençoadas, pelo Espírito de Emmanuel, trouxe esse texto profundo para a nossa reflexão. O título é Se Soubéssemos. E vem do Evangelho de Lucas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como eu falei no início, temos nos 4 evangelistas tão profunda essa passagem. Então, perdoa-lhes, a irmã Eliana trouxe para nós, perdoar a quem? Então, o Cristo, os discípulos o abandonaram, perdoar aqueles que o condenaram, aqueles que viraram as costas. Então, perdoar a quem? Foi deixada essa reflexão para nós. E o texto, então, Emmanuel se inicia, então, com as suas palavras. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais, ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz, sob a algema santificante dos mais pesados deveres. E aí são exemplos da gente pensar o quanto que a colheita pode ser muito amarga, como dito pela irmã Eliana. E Emmanuel continua. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. E aqui cabe a reflexão que a nossa amada irmã Eliana trouxe, o que há de errado com o mundo, o que há, né? O que há de errado nessas situações, você pode estar se perguntando. Tanta coisa ao nosso redor estranha acontecendo. E Emmanuel continua. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia,
E a gente pode lembrar também da passagem de André Luiz, que narra André Luiz, quando chegou na erraticidade, foi tido como suicida. Então, os vícios, né? A gula, a bebida, que também leva ao suicídio. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. A irmã Eliana comentou para nós das leis, estamos regidos por leis de Deus, leis divinas, comentou da lei de amor, e é uma frase, anotem, amados, anotem aí. Estamos dentro do olho de Deus. Lembremos na hora da dor que estamos dentro do olho de Deus. Então, quando recebermos o convite para desrespeitar as leis divinas, vamos conectar com o alto e lembrar que estamos dentro do olho de Deus. Repetem, podem repetir aí também, anotar, grifar com a canetinha colorida. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Então, a gente pode pensar em semear o perdão. A gente está falando de semeadura e colheita. E a gente pode pensar, então, agora, vamos começar a semear o perdão. E Emmanuel termina o texto. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. E, finalizando, gostaria de deixar uma outra pergunta para vocês. O que é nossa vida hoje? Irmã Eliana veio com essa belíssima frase para interiorizarmos e levarmos à noite para o sono, para os nossos corações. O que é nossa vida hoje? Nós vamos, assim, devagar, olhando para esse tema tão lindo. E chegando nesse momento mais final das nossas falas de hoje, tanto da Bárbara quanto a minha, em uma terna e amorosa oração. O Setembro Amarelo trata as vidas que não veem a vida. E o olhar de Deus que não se faz presente naquele momento em que você olha e não vê nada. Ou fica parado. O que é de errado no mundo? E a resposta é: eu estou errado no mundo. Então, eu elaboro o fim do meu erro como uma borracha tão triste. Eu apago a minha existência, que levou tanto para ser feita e consumada no abraço e na ternura dos enamorados que foram meus pais. O processo reencarnatório que anteviu, que foi anterior, e o qual demora às vezes 10 anos, 8 anos, algum tempo mais longo, onde você fica no lar, onde você se prepara, há um restringimento para o processo reencarnatório e acoplação no cardíaco da mãe. Os 9 meses ganhando o ritmo da matéria, adentrando o mundo solitário e uma promessa de uma existência inteira. A semeadura atrás de semeadura, a grande, nobre e belíssima semente da vida, dada por Deus a ti. Lembre-se disso. A cada desânimo, a cada desencontro, a cada temor, a cada calúnia, a cada injustiça, repete este verso maravilhoso que Jesus repetiu na cruz. Lembre-se da crucificação e da sua palavra: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque, como descrevemos aqui em Emmanuel, voltem, ouçam a leitura de Bárbara novamente. Vejam quanta dor, se eles soubessem que estão semeando, eles evitariam, essas almas evitariam, se procurassem o caminho, verdade e vida, se procurassem a ética para a sua vida. O que é a ética? Não é só conjunto de normas morais. A ética é um princípio de respeito à vida, o direito ao respeito que a vida tem. Nós falamos do direito ao respeito do ancião, do doente,
daqueles que têm síndromes, o direito ao respeito da criança, dos pais, da mãe, direito ao respeito do doente, enfim. Mas cadê onde nós colocamos o direito ao respeito pela vida em si? Setembro Amarelo é vida versus morte, existência versus inexistência, preenchimento versus vazio, encontro, festa, união, alegria, tristeza, vida que se supera versus nada, nada, o nauseante nada, que muitas vezes é descrito por aqueles que vivem naquele vale tenebroso e doloroso, onde se encontram os que não suportaram a colheita da semente de vida, esquecendo de fazer o seu caminho, sem ficar olhando lá fora, fulano, beltrano, ciclano fizeram o caminho. Não, olha para você, o olho de Deus te olha, pense, você está dentro do olhar de Deus, então feche teus olhos, nessa prece final de encerramento do nosso encontro singelo, pense com simplicidade, eu estou dentro do olhar de Deus. O seu olho me olha e de repente é como se eu olhasse de dentro dele o mundo à minha volta e a força divina se encontra com a força humana. E o que é espiritual e eterno se encontra com o que é material e passageiro e transitório. A minha unidade se faz. Uno-me a ti, ó Deus. Para que a vida seja punjante, para que a minha força prossiga nessa jornada até o último suspiro, celebrarei a vida, mesmo que eu tenha colheitas amargas, de semeaduras que talvez nem tenha feito, porque o Cristo nos mostra que há semeaduras que não fizemos, mas que escolhemos colheitas para testemunhar àquela alma dolorosa, que pode ser um filho, uma filha, um companheiro, uma sociedade, um tempo, uma história. Mahatma Gandhi não foi quase assassinado, sofreu um ataque. Então, isso semeou bem. As colheitas amargas fazem parte do mundo para nos ensinar a termos a coragem de vivê-las, de vivê-la. Ou a colheita amarga ou as colheitas amargas, a coragem de vivê-las, melhor dizendo. Ó Deus, ó Pai, aqui vamos fechando, encerrando este momento tão lindo, tão belo e tão doce do nosso encontro. O encontro com a colheita de belezas eternas, desta doutrina que nos ensina a vida eterna. E nós sabemos, estamos aprendendo, cada vez mais interiorizando, que não façamos ninguém sofrer. O máximo que pudermos evitar, para que não soframos por nosso turno. Sabemos que colheremos. É inevitável a colheita. E um dia ela se colocará à nossa frente como lei. Inigualável. Mas também se colocará à nossa frente como escolha. Estar com os que sofrem, colhendo a amargura da fome, da dor, da solidão, do abandono, como Cristo escolheu por nós viver conosco, em nossa dor, em nossa humilhação, em nosso abandono, em nossas lágrimas, em nosso sofrimento. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Beijos no seu coração. Setembro, primavera, vida. Que ela sobrepuja, sabe? Como o sol a cada manhã se despede da noite. Que o sol da vida desperte em você todos os dias até o dia
que migrará da terra para o eterno mundo de Deus, para o olho de Deus, o olhar divino. Até a próxima semana. Gratidão. Fiel, gratidão a Deus. Você acompanhou Caminhando com Jesus.